palestrante de hoje, que é a Lia Priscila. Hoje a palestra, o tema é prosperidade. Ela vai ensinar a gente a destravar e alcançar a nossa prosperidade que a gente tanto almeja. Para mim é uma honra estar aqui. Já falei que eu não conhecia as meninas, fiquei conhecendo através de uma agência, né? E estou muito feliz de estar aqui falando com essas mulheres maravilhosas. Já fiquei encantada ali fora. Cada uma mais linda que a outra, tudo milionária, né? Pelo menos com vestido igual, né? Cara de rica sem plateia. Vamos ver como é que está essa conta bancária, hein? Hoje nós vamos descobrir. Eu não sou médico não, mas eu faço um teste que o pessoal acha que eu sou. Então cuidado, que hoje nós vamos ver quem realmente é rico e quem não é rico. Bom, gente, vamos alinhar aqui nas expectativas. Então vamos lá, alinhamento. Informações que eu vou passar aqui podem gerar reações emocionais que serão mostradas no físico, nos pensamentos ou no seu sentir. Eu sou terapeuta, trabalho já há 10 anos com mentoria empresarial, já formei muitos líderes pelo país inteiro, morei 5 anos no Nordeste. Mas eu comecei minha carreira, cadê a moça que eu conversei no início, que é amiga da Rose? Como é que você chama? Flávia. A Flávia falou, Lia, eu conheço a Rose, é minha nutricionista. A Rose trabalhou comigo, eu tinha 19, 20 anos que eu trabalhei em banco. Então eu comecei minha vida com 18 anos em banco. Isso quando era carteira assinada. Me formei em jornalismo, saí do banco, fui para a Assembleia. E aí, cadê a moça que falou agora aqui da farmácia? Ó, parabéns, viu? Porque falar em público, eu levei 2 anos de tratamento, viu? Pra falar meu nome. Quando eu fiz jornalismo, tinha uma câmera assim na minha frente e eu tinha que gravar uma matéria. Eu desmaiei. Aí eu falei, ele tá com algum problema. Aí a professora falou, mas isso é ridículo, você tá fazendo jornalismo e tal. Eu falei, não, todo mundo sai da sala, porque só eu na câmera e eu gravo. E assim foi o curso inteiro. Eu tinha que gravar, eu gravava sozinha. Ou seja, gente, falando da coragem que ela teve de vir aqui, eu tinha 19 anos na faculdade, 20, 21, formei com 23 e eu não consegui falar em público. Na escola eu não conseguia. Alguém aqui já passou por isso? Suar inteira, achar que você vai ter um AVC? A minha veia aqui pulava. E aí eu preferi virar fotojornalista. Então eu virei repórter fotográfica, nada melhor que ficar atrás da câmera. Ninguém me vê, eu só usava preto. E ficava ali escondida. Gente, o que está por trás das nossas escolhas profissionais? Alguém já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que onde está o seu maior medo pode estar o seu talento, o seu propósito? Sabe qual é o meu maior pavor da vida? Meu palpite? Falar em público. Paredão de fuzilamento ou falar em público? Paredão de fuzilamento. Alguém tem isso aqui? Chamar você então. Eu queria morrer. Não, eu te entendo. E aí, gente, quando eu me formei, virei repórter fotográfica, eu entrei para a Assembleia Legislativa de Minas, saí do CLT, fui ser servidora pública. Só que aquilo não era para mim. Por mais que muita gente ama o serviço público, todo mês está lá o dinheirinho ali, são as mesmas pessoas, a mesma praça, o mesmo banco, né? Assim, é o mesmo lugar que você almoça, convive com as mesmas pessoas, faz as mesmas coisas, tipo show de Truman. E aquilo não bater ponto, para mim é uma ofensa. Nada contra, gente, quem gosta. Estou falando da minha personalidade, da minha essência, do que eu nasci para ser, e eu estava totalmente escondida atrás dos meus traumas. Mas eu não sabia, porque quem governa a nossa vida, 95% é o seu inconsciente, você sabia disso? Então eu comecei a fazer terapia com 24 anos, porque eu percebi que eu tinha muitos bloqueios. E eu imaginava da onde vinha, né? Porque meus pais separaram, vou contar a história toda aqui, gente, tem meu livro ali, depois quem quiser comprar, eu falo sobre esses traumas e como eu saí deles, principalmente eu falar em público. Então eu tive uma infância super difícil nessa questão de mãe, pai ali, emocional. Foi quando eu tive o bloqueio dessa questão de aparecer, de ter vergonha, tem a ver com trauma de rejeição. E eu tinha esse trauma de rejeição, mas eu só descobri quando eu virei empreendedora. E aí, gente, eu não virei empreendedora, tem gente que fala assim, você tem um talento para vender, até me ofende. Não é talento. No meu caso, é uma sobrevivência
Eu tive que ir atrás da informação, porque tudo hoje você tem que ser expert se você quiser ser bom no que você faz. Você tem que saber se vender. Então a primeira coisa para você saber é você se desbloquear. Como você se desbloqueia sem o autoconhecimento, sem você se conhecer? Eu jamais falaria em público se eu não tivesse, naquela ocasião, muito incomodada em mudar a minha trajetória, sair de assalariada para renda. E foi quando eu descobri que eu era empreendedora. E aí eu montei uma loja, virou 2, 3, 500 lojas em um ano. Eu tinha 29 anos. Quando eu juntei um pessoal assim, ó, que eram as duas franqueadas, e franqueados, na verdade, 90% era homem. Eu era a única mulher naquele meio ali, sabe? E eu não falava em público. E aí o presidente da empresa falou assim, agora a Lia vai vir aqui porque ela é a única e primeira mulher a ter 500 lojas no Brasil. Corri. Sumi. Não voltei. Cadê a Lia? Cadê a Lia? Passei mal. Cabelo despingou de suor. Meu Deus. Aí meu primo me chamou e falou, se você não começar a falar, sua equipe vai desestimular. Como é que você está falando de liderança, disso, daquilo, e na hora de você ir lá falar o que você fez, você sai correndo? Eu falei, fala que eu morri. Eu ficava desesperada. Não sei se vocês têm noção do que é isso, de tremer, do cabelo, pingar o suor. Eu falava, vou morrer hoje. Então eu comecei um tratamento que chama cinesiologia, comecei Theta Healing, constelação, psicanálise, eu fiz um tratamento de choque. Eu vou falar em público. Se alguém fala, por que eu não posso falar? Tem algum problema comigo. Mas para falar numa mesa assim, ó, se alguém puxasse assunto comigo, eu era a palhaça da mesa. Mas vem aqui e fala só o seu nome, desmaio. Aí o que eu fiz? Fiz todos esses tratamentos, comecei a falar em público. Ó, minha vida fez assim, ó. Falar para 50, você ganha X. Falar para 500, 2X. Para 10 mil X, não é assim? Você prefere falar para 1 ou para 10? Para 50 ou para 1000? Em 2019, eu estava falando para 20 mil pessoas em Salvador. Na verdade, 2020, que a gente saiu de lá, começou a pandemia. Foi março de 2020, 19 de março. Eu tive um declínio naquela época, que eu morava no Nordeste e eu coordenava Norte e Nordeste e Sudeste. Então eu dava de 5 a 6 palestras por semana, cada uma de 3 horas. Fora as mentorias individuais para quem estava travado, seja em qualquer área dentro falando de escassez, prosperidade. Então eu tinha essas mentorias individuais e tinha essas palestras onde alavancava mais os negócios com a minha história. Mas em 2020, gente, eu decidi aprofundar ainda mais na minha saúde mental, a pandemia, acho que muita gente buscou. Eu já vinha dessa jornada desde os meus 24, estou com 41. O fato é que com 30 anos, quando eu dei essa alavancada, virei palestrante, 2015 para 2016, eu já estava recebendo só de palestra, só da minha equipe, R$35 mil. Para uma pessoa que era jornalista, tímida, ficava só atrás da câmera, em 2 anos, eu saí de um salário na época, que era R$3 mil, para 35, isso é um salto ou não é, gente? Esse salto, vocês entenderam o porquê? O que aconteceu nesses 2 anos? Tem um palpite? A timidez. E o que estava por trás da timidez? A rejeição. Até eu chegar lá no cerne e tratar a rejeição, que era bem grave, foi mais de 1 ano para eu conseguir falar. E quando eu comecei a falar, não foi dando pirueta, não. Oi, gente, tudo bem? Não. Eu tinha um quadrado aqui, eu não saía dele, ficava aqui, ó. Oi, gente, tudo bom? E eu colocava um amigo na primeira fileira rindo para mim. E eu falava, não para de rir nem por um segundo. Você não levanta para nada, você não vai no banheiro, você não tem sede. E aqui, ó, e o amigo assim pra mim. O que eu quero te falar? O que está te travando hoje para alcançar esse outro nível? Às vezes não é conhecimento. Você deve ser ótimo no que você faz. Ah, eu faço um trabalho específico assim, assim. Por que você não está vendendo mais? Por que você ainda não chegou naquele patamar que você acha que merece? É isso que eu vou contar para vocês hoje. Onde que está a chave para você entender por que você não saiu ainda do A para o B, do B para o C. E a cada vez que você se conhece, você se destrava. Como é que você chama? Quando você, Luana, começar a se destravar e ver que você pode estar aqui na frente contando a sua história, você vai ver que seu ticket vai lá para cima.
Porque significa que muita coisa você já mudou aí dentro.